Hoje o pedal é um pedal diferente. São 5h15 da tarde já. Estou pedalando sozinho hoje. Rosângela não veio. Ela foi dar uma caminhada. Mas eu estou fazendo esse pedal agora de tarde. Porque ontem eu corri aqui com meu irmão. E nessa corrida a gente chegou num trecho ali lá no Murilópolis que tem uma faixa nova de ciclovia que eu não conhecia. Então esse pedal hoje é fazer um reconhecimento de área. Aqui que começa a faixa nova, que eu não tinha andado de bicicleta. Claro que eu já andei de bicicleta por aqui, mas não nessa faixa verde que estou fazendo agora. Tem sempre ter multando o pessoal ali, ó. Estacionando, não pode estacionar. Já corri muito por aqui, nesse calçadão aqui, ó. O bom nesse sentido aqui é que daqui pra lá é descendo, ó. Já você vê a inclinação lá, inclinação negativa, né? Um declive. O complicado é pra voltar. Pra voltar a gente sobe. Só até aqui, ó, correr até aqui, parava aqui. Aqui pra cá também é novo, ó. Semáforo ali, ó, de bicicleta. Aqui em cima. Muito bom. Boa tarde, amigo. Excelente. Vamos ver aqui até onde dá isso aqui. Onde vai? Opa! Que retado! Fecharam, fizeram aqui tudo, ó. Que bom! Ah, carinho! Esqueci de baixar. Chegamos aqui, acaba. É um jeito de atravessar ali. Você consegue atravessar. Vou atravessar naquele sinal. Vejam que eu estou passando pelo mesmo lugar que eu já passei, né? Então os pedais ficam com a mesma paisagem, no mesmo cenário. Claro que eu estou pedalando sempre nas mesmas ciclofaixas, para não ter um vídeo gravado pelo mesmo lugar, passando pelo mesmo lugar e mostrando as mesmas coisas, carro, e dizendo, ó, aqui tem uma árvore, ó, aqui tem uma placa, ó, aqui tem um sinal, ó. Então, para não estar dizendo, gravando um vídeo, se eu estivesse narrando um jogo de futebol, né? Então nada mais justo do que, já que o caminho é o mesmo, mudar pelo menos o conteúdo, né? Contar uma história diferente, contar um livro diferente que eu tenho lido. Mas enfim, eu li esse livro. Esse livro tem 4 novelas: Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, que eu achei fantástico,
em outro momento eu conto. Sonata a Kreutzer é a terceira novela. E tem a quarta novela, que é a morte não, Padre Sergue. Sergue é a forma mais antiga de Serguei. Então, Padre Serguei também tá certo. Mas eu fiquei realmente impactado com a Sonata Kreutzer. Tolstói escreveu essa sonata. Surgiu a ideia para ele escrever essa sonata de um concerto que estava tendo na casa do filho dele, de Tolstói. Tinha um ator famoso que estava na casa de Tolstói, se não me engano, um pintor. Estava lá, tinha piano, violino. Quando terminaram de tocar a Sonata Kreutzer de Beethoven, Tolstói chamou esse ator e chamou esse pintor e propôs um desafio, que ele escreveria um romance ou uma novela sobre essa sonata. O ator iria declamar essa sonata, eles iam se reunir depois de um ano. O ator ia declamar e o pintor ia escrever, ou ia fazer um quadro, ia pintar um quadro sobre essa sonata. Então o pintor ia fazer um quadro, o ator ia se propor a interpretar e a ler o que Tolstói iria escrever. Depois de um ano aí, dos três, só quem cumpriu a promessa foi Tolstói, que escreveu a sonata. Para vocês terem ideia, ele escreveu essa sonata, escreveu umas 9 vezes para poder chegar à versão final dela, né? Então veja que trabalho é escrever, né? A gente está lendo um romance, uma novela já finalizada, acha que, ou pelo menos tem a impressão que quem a escreveu de primeira, de forma perfeita, né? Tem também a história nesse sentido de demorar para escrever, Gustave Flaubert demorou 5 anos para escrever Madame Bovary, em busca da perfeição das palavras. Mas voltando à novela, então, essa novela, Sonata Kreutzer, ela é quase que inteiramente um monólogo. Ela se passa dentro, os personagens estão conversando dentro de um trem, tomando chá, entre paradas em estações, descidas para se recompor, para ir para o banheiro, né? Então, para entregar o bilhete para o cara que fica pedindo os bilhetes dentro do trem. Entre essas movimentações que acontecem, toda a novela, que é praticamente um monólogo do protagonista da novela, conversando o tempo todo com o narrador da novela. Então é assim que se dá. E essa novela gerou muita polêmica, porque mostra, a gente lendo hoje percebe o quanto absurdo o teor dela, mas imagine para a época, século XIX lá, 1890, fim do século XIX, escrever o que ele escreveu, o rebuliço que deu, a censura, a igreja. Ali mostra Tolstói pervertido, o pessoal dele é pervertido, né? Então a novela fala sobre
O mote da novela como um todo, na verdade, é uma crítica à perversão do homem. O homem é pervertido, a mulher também. É um menosprezo da mulher, falar mal da mulher e repudia o sexo, repudia a orgia, critica que não existe amor, não existe casamento. Estou agora voltando, deixei para contar mais sobre o livro agora na volta, porque na volta aqui é descida, é um declive, então eu vou ficar menos ofegante, espero eu, para falar sobre. Para continuar na verdade falando sobre, né? Já tinha feito uma introdução rápida. São 3 partes da novela que eu gostaria de destacar. Uma é as razões sobre o casamento, por que as pessoas casam, o problema do casamento que está envolvido, na verdade, do ponto de vista do protagonista da novela, é o sexo, a paixão carnal, o amor carnal é um problema, e uma parte da novela que ele fala sobre o que é a música, né? O nome da novela é Sonata Kreutzer, e a música está presente também na novela em si. Tem uma parte que ele fala sobre o que é a música. Deixa eu passar essa parte aqui que eu volto a falar. Sobre o casamento, os personagens estão conversando no trem. A conversa se dá entre uma dama, que ele não especifica quem é, um advogado, e o narrador da novela, né? E o protagonista, que é não lembro o nome do cara, Podzinevich. Vou colocar aí na edição como é o nome. Então, para estas damas, as pessoas se casam porque se amam, porque existe um amor romântico, um amor afeto, existe cumplicidade, um amor espiritual entre as pessoas, existe alguma troca de ideias, né? Então tudo isso justifica para esta senhora as pessoas se casarem. Mas aí, segundo o protagonista, esse tipo de amor só existe em romances. Na vida real não existe. A mulher ainda diz para ele que as pessoas se casam porque querem exclusividade entre elas. E isso irrita bastante o interlocutor, porque diz exclusividade por quanto tempo? Quanto tempo a pessoa se casa tem que ser exclusiva da outra, né? Então não existe isso na vida real. As pessoas só conseguem esse tipo de amor para as mulheres, ok, mas para os homens conseguem ter esse tipo de amor apenas pelas mulheres bonitas. Olha que interessante, apenas pelas mulheres bonitas, esse tipo de amor. E a exclusividade que ela diz que as pessoas têm quando se casam, ele rechaça completamente essa exclusividade. Diz que querer que o homem seja exclusivo para a mulher, ou a mulher exclusiva para o homem, é o mesmo que dizer que uma vela vai manter a sua chama acesa para o resto da vida. Então, não existe. Mesmo que o homem, veja só, mesmo que o homem queira ser exclusivo para a mulher com certeza, com grandes probabilidades, irá preferir outro homem. Olha que pensamento do cara. Ao mesmo tempo que é surreal, né? Para a época que foi,
Hoje talvez essas palavras não sejam nem tão novidade assim, mas para a época 1880, 1890, fim do século XIX. Aí ele vai mais além. Ele diz que o casamento quando a pessoa acredita no mistério do casamento, né? Naquele pacto que fez com Deus, ok, beleza, vai em frente. Mas para os homens se casam apenas pensando no coito. Olha só, apenas pensando no coito. E as pessoas, quando se casam, ou o casamento se torna uma fraude, ou descamba para a violência. Vivem uma farsa, não conseguem manter a exclusividade entre elas e não se separam. As pessoas acham que elas estão felizes, as pessoas não se separam e vivem na poligamia e na poliandria. Está lá no texto, é uma novela nesses mesmos termos aí. A poligamia é quando um homem tem várias mulheres e a poliandria quando uma mulher tem vários homens. Então essa seria a fraude do casamento. E isso é suportável. O problema é quando desanda para a violência. Então, quando desanda para a violência, os casais mantêm-se casados, não se separam e começam a brigar, tem aquele ódio mútuo e mesmo assim insistem em ficar casados, e isso faz com que eles briguem, comprem armas, se matem, se envenenem. Olha só que profundo, né? E ele fala isso com conhecimento de causa, porque lá na frente ele narra a história dele, né? É ele, na viagem toda dentro do trem, contando a história dele. Ele sabe do que está falando. Ele é um homem, o protagonista, ele se considera um homem pervertido. Ele é louco, ele se considera louco, muito ciumento ao extremo. Ele sugere, inclusive, que as mulheres tenham outros homens, né? Ele critica por que os homens casam, os homens velhos, mais velhos, casam com as moças novinhas, ainda virgens, ainda puras. Por que não? E elas ficam tipo dispostas nas prateleiras, e eles que escolhem as mulheres que vão casar. As mulheres não têm opinião para casar, porque as mulheres também não escolhem. Porque elas também não escolhem casar, né? Não usam os artifícios que elas têm, os decotes, peito nu, vestido, silhueta, aquelas meias mostrando as pernas. Isso são as ferramentas que a mulher tem para seduzir os homens. Ela deveria usar também, já que os homens também o fazem, né? Então ele meio que defende ali direitos iguais. Está ali na subjacência da novela a indignação dele por direitos iguais. Os homens, quando têm a vida na orgia, nas casas noturnas, não prejudica nenhum o casamento, mas as mulheres, elas podem engravidar, podem contrair doença, prejudica a família delas. Olha que visão, que cabeça torta desse cara. A outra parte sobre o que ele critica veementemente, que é sobre a paixão, dentre todas as paixões, a mais nociva é a paixão carnal, é a paixão sexual. É essa paixão que não deixa a humanidade alcançar o seu objetivo, que é a virtude, já que o sexo é impuro, é nojento, é
a coisa de porco, de animais. O sexo, ele coloca fim, acaba com a pureza, com a inocência. E sem a pureza, sem a inocência, não consegue chegar à virtude. Então esse é um grande problema, né? Para ele. E tem, as escrituras dizem, né, que um dos objetivos da humanidade é a união total, no amor total, todos os homens se unirem, que também é atrapalhado pelo sexo. Então ele meio que prega as pessoas deviam viver na abstinência total. Aí o interlocutor dele diz: mas se todo mundo viver na abstinência, a humanidade acaba. Como a gente estaria aqui vivo? Aí ele diz: mas a humanidade vai acabar de qualquer jeito. Então o sexo é a válvula de escape que os homens têm, a humanidade na verdade, porque eles ficam tentando alcançar esse objetivo, que é a virtude. Como não consegue, a válvula de escape é o sexo, aí atrapalha tudo, né? Então vira um ciclo vicioso. Aí ele coloca a duas suposições. Se Deus fizesse os homens mortais e sem paixão sexual, ou se Deus fizesse os homens imortais, o que é que aconteceria? Se Deus fizesse os homens mortais, mas sem paixão sexual, sem necessidade de fazer sexo, a humanidade, o propósito de viver seria alcançar a virtude, já que não tem o sexo, talvez seria possível alcançar essa virtude. Só que os homens, eles não conseguem corrigir seus erros, segundo ele, né? É muito difícil na geração atual em que está vivendo. Eles preferem deixar para a próxima geração tentar conseguir chegar nesse objetivo, que é a virtude. Então, se os homens são mortais e eles não vão conseguir chegar no propósito mesmo sem a paixão sexual, sem o amor carnal, eles vão morrer, mas tem um tempo que eles vão morrer. Vão morrer, vão nascer de novo, e vai ficar para a próxima geração tentar. Vai ficar para a próxima geração tentar corrigir esse erro. Se não conseguir de novo, a geração morre, vem outra geração e assim sucessivamente, até conseguir alcançar o propósito da vida. Aí na segunda opção que ele dá, se os homens forem imortais, possivelmente eles vão demorar milhares de anos para conseguir. Imortais, mas com paixão sexual, tá? Então eles iriam tentar alcançar esse objetivo, tentar evitar a válvula de escape, que é o sexo, e não iam morrer nunca, porque são imortais. Então, supondo que demorasse milhares de anos para eles conseguirem, vamos supor que em milhares de anos alcançasse esse propósito. O que é que Deus ia fazer com tanta gente no mundo, né? Então assim, e se alcançou o propósito, não tem mais razão para estar vivo, ia morrer de qualquer jeito. Ou seja, em ambas as situações, em ambas as hipóteses, a humanidade vai morrer de qualquer jeito. Então melhor que seja sem sexo, que seja aí a abstinência total, que o sexo realmente é o problema, é o que corrompe a sociedade. É esse desejo carnal, o coito, que ele fala com bastante nojo, com bastante repulsa. Eu sou um pervertido, eu sou um porco, um ciumento, louco. Olha que profundidade.
É cheirinho de biscoito aqui por perto. Aqui é o Parque das Flores, aqui no meu lado esquerdo. É um cemitério, Parque das Flores. Por aqui tem uma fábrica de biscoito. Eu falei em coito, ó. Lembrei de biscoito, senti o cheiro de biscoito. Biscoito, coito duas vezes. E o outro trecho também, outra parte que me chamou bastante atenção foi sobre a música. O protagonista vai dizer, que aí ele é bastante específico, sobre a sonata a Kreutzer. A sonata Kreutzer, na verdade, foi uma sonata que Beethoven criou para um amigo dele. Ele ficou 1 ano ou 2 anos, parece, intrigado com esse amigo, teve uma desavença e desistiu de dedicar essa sonata ao amigo e dedicou essa música, essa sonata ao, não sei se é Rudolf Kreutzer. Não sei, parece que é alemão esse nome, vou colocar aí na edição. Boa noite. Ele vai dizer que a música é entre todas as artes é a mais bela. E a música, ela tem uma finalidade específica, né? A música, quando ela é tocada geralmente em dueto, né? Em dupla, ela causa sensações e emoções na alma. Aí ele dá um exemplo, uma música, uma marcha, uma música militar, quando é tocada, os soldados marcham. A música cumpriu sua finalidade. As pessoas que estão na igreja cantam, as pessoas cantam na igreja, outras comungam, a música cumpriu sua finalidade. Então, enquanto umas pessoas tocam a música, outras dançam, cumpriu sua finalidade. Mas a sonata, a Kreutzer, que é tocada pela esposa do protagonista e um professor de violino, é tocada na novela, né? Tem uma cena que existe esse concerto, eles fazem um concerto, chamam os amigos para assistir. Ela transporta a alma dele para a alma do compositor. Ele consegue se transportar, sentir o que o compositor sentia quando estava compondo a música. Ele faz até uma comparação com quando uma pessoa boceja, eu bocejo sem estar com sono. Quando uma pessoa sorri, eu sorrio também sem estar com vontade, sem estar achando graça. Então a música, quando é tocada, uma parte específica dessa sonata, quando é tocada, causa também sensações na alma dele. E são sensações ruins. Ele diz assim, me causa exasperação na minha alma. Eu fico irritado, fico com vontade, com impulso de fazer coisas que não deveriam ser feitas. Essa música não deveria ser tocada nesses ambientes, nesses concertos, numa sala de visitas, com mulheres, com vestidos decotados, porque aí você vê tudo isso, escuta essa sonata, aí depois você vai tomar sorvete, vai ficar conversando mexerico no salão. Então isso deixa ele nervoso, exasperado. Já são 18h30. Saí de casa, não achei que ia pedalar até tão tarde. Vim sem a lanternazinha da frente, ó. Mas vou tentar voltar pelo mesmo caminho que eu vim, pela ciclofaixa.